boa tarde. O Ministério da Educação apresentou uma proposta de currículo único para a educação básica. O texto, que ainda vai ser debatido com a sociedade, determina o que 190 mil escolas de todo o país são obrigadas a ensinar, da educação infantil ao ensino médio. Para ajudar a entender o que é esse documento e os desafios da educação, recebemos Ana Helena Altenfelder, educadora e superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC, e Gisela Lobo Tartucci, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. As duas instituições realizaram pesquisas analisando os currículos dos ensinos fundamental e médio. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas através da página na internet e também via Facebook. Os endereços aparecem aí na sua tela. Boa tarde, agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. Vamos começar então essa conversa com um dado mais recente do Ministério da Educação, mostrando que grande parte das nossas crianças alfabetizadas em escolas públicas, elas terminam o terceiro ano da educação fundamental sem saber básico de matemática e português. O que leva a isso? Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar é que quando nós falamos em o que as crianças devem aprender, nós estamos falando de um direito básico. As crianças, todas as crianças, adolescentes e jovens têm o direito de aprender e se desenvolver. Então, quando pensamos numa base curricular comum, nós estamos falando da garantia desse direito. Acho que isso é importante para os pais, para a sociedade como um todo, ter claro o que é que cada menino, menina, precisa aprender em cada etapa do ensino. Então, acho que os dados da avaliação da ANA, que saíram na semana passada, são muito preocupantes, não é? Porque revelam que o aprendizado que era esperado não foi alcançado. E acho que a gente não consegue determinar um fator. São múltiplos os fatores, né? Desde as condições de trabalho do professor, a falta, às vezes, de um projeto, de um currículo. Acho que nós temos que pensar, no Brasil, quando nós pensamos na aprendizagem das crianças, nas questões de formação do professor. Nós temos problemas muito sérios na formação inicial e na formação continuada dos professores. Enfim, são múltiplos fatores que precisam ser considerados um a um e pensados de forma articulada e integrada para nós podermos entender esse fenômeno. Gisela. Eu acho que isso que a Ana Helena falou é muito importante, que em educação nada decorre de apenas um fator, né? Então, a gente acabou de fazer uma pesquisa na Fundação Carlos Chagas, encomendada pela Fundação Vitor Tivita, que também patrocinou a pesquisa da Ana Helena. E a nossa conclusão, uma pesquisa sobre currículo, mas que mostra que o currículo sozinho ele não vai resolver nada. Então, a Base Nacional Comum é uma condição necessária, mas ela não é suficiente, porque fora da questão curricular, nós temos toda a questão de formação inicial e continuada dos professores, a questão da atratividade da carreira, né? As pessoas não querem ser professores da educação básica hoje em dia. A questão da produção dos livros didáticos, da avaliação. Então, tudo isso em educação deveria estar articulado. Então, volto a dizer que o currículo não ele é necessário, mas não é ele que vai salvar. Agora, Gisela, Ana, quando a gente fala assim dessa questão currículo comum, é base nacional, né, que é chamada. Vocês são da área, talvez isso não cause tanta estranheza, mas a gente pensa assim, então não existia isso até então? Todas as escolas não tinham aí um currículo que era necessário aprender? Então, quer dizer que um estudante, de repente, que presta uma prova nacional numa cidade aqui, como São Paulo, outro de Brasília ou uma em Nordeste, eles fazem essa prova e chega-se à conclusão de que o aluno X sabe o que está ali na prova e um outro aluno não sabe o que é... O que é pertinente a essa disciplina, é isso? Na verdade, assim, não é que não exista, né? Existem uma série de documentos, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, que indicam ao professor o que ele deve ensinar, o que os alunos precisam aprender. Mas eles não eram mandatórios. Então, não é que na história da educação do país não há currículo, não é isso. É que não havia um documento sistematizado, desde a LDB tem essa prescrição de haver uma parte comum do currículo, que deve ser comum a todos os estudantes, e uma parte diversificada, que fica a cargo das redes e das escolas. Então, o que vinha acontecendo por não haver este documento único, digamos, que oriente todo o território nacional, é que as avaliações ou os livros didáticos acabavam induzindo e orientando o que deve ser aprendido na escola. Então, para quem é da área da educação, quer dizer, o currículo deve ser o primeiro passo para você colocar ali as intenções que você quer de formação. E a avaliação e os materiais didáticos e a formação dos professores devem, em função disso e do que é previsto nesse currículo, ter essa articulação para que, enfim, a educação se faça, né, de uma forma articulada.
Ana. Então, acho que a Gisela lembrou uma coisa importante, que é, primeiro, já existia, nós temos os parâmetros curriculares, nós temos as diretrizes curriculares. Porque tem essas notícias agora, acho que vale explicar para as pessoas do que estamos discutindo. Né? Então, vamos dizer que a base curricular comum é um passo a mais. Ela entra num grau de especificidade maior do que os documentos anteriores. E é importante também dizer que ela já está prevista desde a LDB, ela não é e está prevista no Plano Nacional de Educação. Então, é uma iniciativa, Plano Nacional de Educação, que foi aprovado o ano passado pela Câmara e que foi fruto de uma ampla discussão de vários setores da sociedade. Então, não é alguma coisa mágica que o MEC decidiu sozinho de gabinete, não. É realmente um processo de discussão já de muitos anos. Então, acho que isso é importante. E a outra questão importante é a base curricular, ela dá orientações para um tanto do currículo, não tudo que a escola deve ensinar. Tem espaço para as redes elaborarem seus currículos e tem espaço também para a escola e para o professor. A escola deve ter um projeto político-pedagógico, quer dizer, cada escola, a partir desta base curricular, deve também construir seu projeto. Quer dizer, tem uma parte aí que deve ser comum a todas as escolas e uma outra que pode, de repente, até respeitar diferenças regionais, inclusive. Exatamente. Aliás, esse é o objetivo, né? Então, o que é interessante, acho que trazer dessa pesquisa, que o foco foi o currículo do ensino médio, diferente do SEMPEC, que foi os anos finais do ensino fundamental, é que nós temos diretrizes nacionais para a educação básica, para o ensino médio e para o ensino fundamental. Essas diretrizes são genéricas, mas elas estabelecem justamente que uma parte do currículo deve ser comum, ou seja, todo jovem deve ter o mesmo direito de aprender as mesmas coisas, o conjunto de conhecimento sistematizado pela cultura humana, que é considerado importante para esses jovens aprenderem. É algo simples? Não. Tem várias disputas. Se você pega cada área do conhecimento, por exemplo, a história, como que a gente vai ensinar? O que nós vamos ensinar? Por temas, por exemplo, a gente vai pegar temas ou nós vamos ensinar os conteúdos numa ordem cronológica? Então, não é um processo, o que nós vimos nos estados é que os estados, eles são responsáveis pela oferta do ensino médio. Então, para o caso do ensino médio, os estados têm a sua base comum. Eles produziram documentos curriculares. Desde 2009, tem havido uma intensificação nessa produção ou reformulação de documento curricular. E isso é muito positivo, porque mostra a intenção dos estados para aqueles jovens que ela quer formar da sua rede. Então, uma parte deve ser comum e a outra parte deve ser a parte diversificada, que é o espaço que a escola tem para complementar essa formação, tanto levando em conta as características regionais, como do interesse dos jovens que pertencem ali àquela escola. E o que a nossa pesquisa mostrou é que falta espaço para essa parte diversificada, porque há um excesso de conteúdos no ensino médio, que então a escola tem que dar conta, e pressão dos vestibulares também, e do Enem não só, mas enfim, que isso acaba também orientando o que as escolas vão ensinar. Então, a ideia é que a base agora venha e ela sim oriente aquilo que deve. Agora, tanto as pesquisas, né, tanto da Fundação Carlos Chagas como do SEMPEC, analisaram a realidade hoje entre o que é ensinado nas escolas, né, o que é necessário aprender, o que se aprende de fato. Qual que é a distância entre uma coisa e outra, Ana? Na verdade, a pesquisa... É importante lembrar que são duas pesquisas independentes, realizadas por duas organizações, SEMPEC e Fundação Carlos Chagas, mas as duas são uma iniciativa da Fundação Vitor Tivita, então elas têm um contexto comum, que é compreender melhor os documentos curriculares. Na verdade, a pesquisa observou e analisou os documentos curriculares, no caso do SEMPEC de Fundamental 2, a Vitor Tivita do ensino médio. Nós fizemos, em 3 estados, nós olhamos especificamente a do SEMPEC, nós analisamos e fomos dentro da escola. Né? Existe uma diferença, e isso é o grande desafio do currículo. Ao se pôr no papel diretrizes no mesmo currículo, isso não garante que seja efetivamente o que as crianças e jovens vão aprender. É preciso todo o trabalho, então, de formação, de articular com a formação, de condições de trabalho. Então, muitas vezes, a proposta curricular é bastante interessante, mas as condições de trabalho nas escolas reais, a condição real
real e concreta de trabalho na escola impede ou dificulta que esse currículo seja posto na prática. Então, existe uma diferença, sim, entre o que as crianças estão aprendendo, entre o que está sendo desenvolvido na escola e o que está no papel. E esse é o grande desafio que nós temos pela frente na implementação dessa base curricular comum. Nós analisamos justamente os documentos e nesses documentos, que são documentos curriculares, nós percebemos uma intenção das redes, que nós fomos especificamente em 10 estados e em todos os documentos desses 10 estados existe essa intenção de aproximar a escola do jovem, porque muitas pesquisas mostram uma crise de sentido, um distanciamento daquilo que a escola oferece e daquilo que o jovem vivencia. Então, de um modo geral, a escola não acolhe as experiências que os jovens trazem de outros lugares e ela olha para o estudante apenas como sendo um estudante e não como um jovem que está vivenciando uma série de outras questões ao redor da escola. Então, e ela tem um estereótipo de um aluno ideal, que se choca com a diversidade dos jovens que ela recebe, né? Então, eu acho que nós vimos que existe essa intenção de aproximar, né? De acabar com a memorização, com a decoreba, enfim, de trazer uma perspectiva que realmente aproxime a escola dessa juventude, que é muito diversa no Brasil. Agora, daí para o que vai acontecer na prática, vai depender do quê? Dos professores, da formação de professores, das redes articularem, né? Porque é muito importante que o jovem tenha conteúdos, competências e valores, mas isso não se faz sozinho, você precisa da mediação dos Nós vamos fazer uma pausinha aqui, eu vou chamar uma reportagem mostrando um bom exemplo, que a ideia é essa também, né? É um estudante de escola pública que passou em 4 grandes universidades brasileiras. Um exemplo de esforço e dedicação, apenas uma exceção que só comprova a regra. O estudante universitário Luiz Felipe tem 19 anos. Mesmo tão jovem, já é um campeão em vestibulares. O ensino médio ele cursou aqui, na Escola Estadual Alexandre von Humboldt, Vila Anastácio, na região oeste da capital. Ele passou não em uma ou duas, mas em 4 universidades de renome: USP, Unesp de Araraquara, Universidade Federal do Rio de Janeiro e ganhou bolsa integral na PUC do Paraná. Escolheu fazer gestão de políticas públicas na USP. Nessa época, eu praticamente usava o meu dia inteiro assim para o estudo. Eu passava das 7 às 5 da tarde na escola de período integral, aproveitava ao máximo os professores, aproveitava, né, que eu tinha esses mestres à minha disposição para tirar dúvida, né, para me auxiliar, mas após o período de aula eu ainda fazia um cursinho para complementar o que vem na escola. O reencontro animado com os professores deixa clara a intimidade que eles têm. Luiz Felipe sempre foi um aluno dedicado. O Luiz ele era muito focado, assim, né? Ele prestava muita atenção nas explicações, muito participativo. A antiga escola é modelo de ensino público. Essa grade curricular, essa proposta curricular, ela é muito abrangente na rede pública estadual. Então, ela visa não apenas a assimilação de conteúdos, ela visa o desenvolvimento de competências e habilidades no educando. Luiz Felipe reconhece a importância e o papel dos professores do ensino médio na sua preparação, mas sentia que os alunos dos colégios particulares largavam com vantagem na corrida do vestibular. Pelo fato de você estar concorrendo contra os alunos, né, que estudaram a sua vida toda em colégios particulares, renomados, assim, você tem que buscar um adicional. A história dessas conquistas recentes do Luiz Felipe já ecoa por esses corredores e inspira os alunos mais jovens a se dedicar mais aos estudos. Através dele, a gente pôde perceber que com esforço a gente consegue chegar onde queremos. Eu quero trabalhar com algo que eu possa ver o reflexo do meu trabalho na sociedade. Eu quero fazer algo que eu possa melhorar a qualidade de vida da população. Assim, eu acho que ver esse reflexo na sociedade me tornaria um profissional realizado. É um belo exemplo, né, do Luiz Felipe. Aí eu gostaria de aproveitar para comentar, ele disse ali, né, da diferença que ele percebe entre a concorrência aí de quem vem das escolas particulares e das escolas públicas. Bom, eu acho que é bem importante frisarmos que é um belo exemplo. No SEMPEC, além de pesquisas, nós desenvolvemos projetos, vários projetos com escolas públicas do Brasil todo. Então, a gente pode afirmar que certamente existe educação de qualidade nas escolas públicas brasileiras. Existem excelentes professores, existem excelentes projetos pedagógicos, existem secretarias de educação, redes que se articulam e organizam o seu trabalho de forma exemplar e excelentes alunos. Mas a gente tem que pensar que quando nós
vemos os resultados da educação, como esse que você mencionou no começo do programa, ainda é um desafio, uma educação de qualidade para todos e para cada um. Então, os exemplos, eles são inspiradores, mas eles não devem ser tomados como o fato de que apenas o esforço do aluno é garantia. É garantia. Acho que tem um esforço do Luiz Felipe, ele merece parabéns, sem dúvida nenhuma, mas veja, ele estuda numa escola de tempo integral, isso já faz uma diferença. Então, tem condições que são importantes, e eu acho que isso não pode ser, a gente não pode perder de vista. A ideia foi trazer essa reportagem justamente para gerar essa discussão aqui, né? Bom, eu concordo inteiramente com a Ana Helena, eu acho que o esforço dele deve ser louvado, até porque a gente vive numa sociedade que o esforço, às vezes, é algo que tem sido desvalorizado, mas eu não acho que a gente pode colocar tudo em cima do esforço de um aluno, no sentido de que a escola tem que dar condições, os professores, de um modo geral, têm que acreditar que seus alunos têm condições de desenvolver as suas potencialidades, né? Então, existem pesquisas que mostram que, muitas vezes, alunos de escola pública lembram da escola por causa de um professor, de 2 professores que fizeram diferença em suas vidas. E o aluno, às vezes, da escola particular lembra da instituição como um todo, que oferece uma série de questões, fios invisíveis, às vezes, que vão sendo construídos, que nos permitem chegar no final da educação básica com melhores condições. Então, eu acho que mesmo dentro da escola pública, há uma diversidade muito grande. Existem mecanismos de expulsão, às vezes, de alunos de determinadas escolas e vão se criando centros de excelência dentro da escola pública. Então, tem toda essa série de complexidade, digamos assim, que precisa ser analisada para não acreditar que simplesmente se esforçando e estudando, o aluno que não teve condições a vida toda vá. Nós vamos precisar ir para o intervalinho. Tem professores aqui participando do nosso debate. Vamos deixar, então, para o próximo bloco. A gente volta já. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. No Jornal da Cultura, a informação clara e direta. Veja também nesta edição o debate dos últimos acontecimentos e a sua participação ao vivo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp e também pelo Twitter e Facebook. De segunda a sábado, 9 da noite, Jornal da Cultura. Pronto, os comprimidos, do creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho! Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Esta semana, no Roda Viva, Jorge Caldeira, autor de Júlio Mesquita e Seu Tempo, biografia do jornalista que criou o moderno Estadão. Em 2002, eu escrevi em 20 páginas um texto que a ideia do livro estava lá. Eu tinha todas as ideias, eu tinha todo o material, eu tinha uma pesquisa boa feita. A grande coisa desse livro é que tem os acertos e os erros. Segunda, 10 da noite. Você quer saber, foi um grande prazer fazer isso. Agora você pode assistir ao programa Roda Viva ao vivo no seu celular. Boa noite. E participar de enquetes, acessar as melhores entrevistas, interagir com as redes sociais onde e quando você quiser. Baixe o aplicativo, é grátis. É mais informação na palma da sua mão. Terça, a experiência de uma grande atriz. A gente nunca pode dizer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui ele vai ser bom. Não, essa peça vai ser uma maravilha, vamos... A gente nunca sabe. E o bom humor. Você lembra o que você fez com o primeiro salário? Não. Eu devo ter comprado roupa. De uma grande mulher. O primeiro filme que eu fiz, eu ganhei o Kikito em Gramado, como melhor atriz. Nunca mais fui convidada. Terça, 11h30 da noite. É uma satisfação para nós termos em nossos estúdios Rosa Maria Murtinho. O Persona em Foco. Eu imaginei.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o currículo das escolas brasileiras. Com a gente aqui, Ana Helena Altenfelder, superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, o CENPEC, e Gisela Lobo Tartucci, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas. Mais de 200 mil professores do ensino médio devem se aposentar nos próximos anos. E vai ser difícil substituí-los porque diminuiu o interesse pela carreira do magistério no país. Cícero é professor de matemática há 26 anos. Ele sabe que não é fácil resolver o problema da falta de interesse dos jovens pela profissão. O professor, que acaba sendo um educador também, ele não tem um salário, né, que chame a atenção das novas gerações. Essa cultura do ter, né, e não ser, que está afastando as pessoas do magistério. Porque o magistério é mais ser do que ter. O número de formandos em cursos de licenciatura para educação básica vem caindo. Em 2010, foram mais de 95 mil. Em 2012, pouco mais de 80 mil. Uma redução de 16%. E nem todos os formandos se tornam professores. De acordo com o Ministério da Educação, nos próximos 6 anos, 40% dos 507 mil professores do ensino médio poderão se aposentar. Para evitar um apagão no sistema educacional brasileiro, o próprio Ministério reconhece: é preciso investir na formação e qualificação dos docentes. Hoje já faltam professores de matemática, geografia, física e química. Seu Manuel sabe, o futuro dos filhos, Bruno e Manuela, depende de bons educadores. Tanto para ele como para minha filha menor, né, que tem 4 anos, futuramente não ter professor preocupa qualquer pai, né? Embora todos os profissionais ligados à educação escolar sejam importantes, seguramente os professores são os principais importantes. A educação escolar não se faz sem os professores. E menos ainda sem professores com uma formação adequada à altura dos desafios. Tá aí outro desafio, né? Atrair o jovem para o magistério, para a carreira de magistério, não é, Ana? Esse é um grande desafio. Acho que tem várias pesquisas. A Fundação Carlos Chagas, a Gisela pode falar, fez uma pesquisa bastante consistente e interessante sobre o assunto. É um desafio e é uma das metas do Plano Nacional de Educação, que é equiparar, nos 10 anos, o salário do professor com outras profissões com a mesma formação, porque existe um déficit muito grande. E então, é condição de trabalho do professor. E condição de trabalho, vale lembrar, não é só salário, o salário é importantíssimo, mas é também a formação, é também materiais, é também uma oportunidade de um ambiente de trabalho desafiador. Enfim, nós temos muito que caminhar nessa questão. Antes de passar para você, Gisela, a Fabiana Andrei, ela diz o seguinte: meu nome é Fabiana, sou aluna do curso de Pedagogia e eu acredito que o principal caminho para a melhoria na educação brasileira seria uma melhor qualificação do professor, que hoje é fraca e desestimulante. Como melhorar essa qualificação, então? Eu acho que não só a qualificação, mas começa pela valorização, né? Nós fizemos uma pesquisa sobre a atratividade da carreira docente no Brasil, há uns 4 anos atrás, com 1.500 alunos do ensino médio, e apenas 3% queriam ser professores, né? 2%? Repete esse 3%, eu lembro se é 2 ou 3%, 3% que seja dos 1.500 alunos queria ser professor da educação básica, né? Então, é uma série de fatores, então, de novo, que na educação se influenciam. O que é muito interessante dessa pesquisa que ela mostra é que, como os alunos passam a maior parte da sua vida dentro da escola, até ter 17, 18 anos, eles veem as condições nas quais o seu professor vive e trabalha. E ele não quer reproduzir isso para a sua vida. Então, eles reconhecem o papel do professor, a importância do professor, as condições adversas nas quais o professor trabalha, e ele não quer repetir isso. Então, alguns até pensam: pensei a primeira vez em ser professor, depois desiste. E uma indicação que mostra dessa desvalorização é que quando você conta para os pais e para os amigos, aí é pior ainda. Nossa. Puxa, mas você vai ser professor? Né? Então, enquanto a gente não mudar essa perspectiva de valorizar... Ninguém incentiva isso também. Ninguém incentiva, quer dizer, é uma valorização não só financeira, mas é um reconhecimento social. Agora, a gente ouve isso há muito tempo, nessa questão, especialmente da valorização financeira. Como mudar isso, Ana? Você acredita que isso vai mudar, então? Olha, eu acredito e espero. E trabalho por isso também, né? Trabalho por isso. Isso tem que mudar, porque, na verdade,
a valorização da educação, ela não pode ficar só no discurso, né? Ela tem que acontecer efetivamente. Então, acho que existem políticas que estão caminhando para isso, mas a sociedade como um todo precisa se mobilizar. Eu acho que o que o pai fala no depoimento é muito significativo, né? Para qualquer pai é preocupante não ter professores, é preocupante não ter bons professores. Nós falamos logo no começo, no outro bloco, da diferença da escola pública e da escola particular. A gente tem que lembrar que quase 90% dos alunos do Brasil, alunos e alunas, estão matriculados na escola pública. É uma pequena porcentagem que está na escola particular. Sim. Então, a escola pública tem que ser de qualidade. E a escola pública tem que ser tão boa quanto a particular. E também, isso a gente fala de uma maneira geral, mas se a gente olhar isoladamente, existem escolas públicas que são muito melhores que escolas particulares. Então, a educação para todos, pública e de qualidade, é alguma coisa pela qual todos nós temos que lutar. E isso não se faz sem a valorização do professor. Como se faz isso? Com políticas públicas. O Bartolomeu Gelp, ele diz que é professor de História da Arte do ensino médio da rede particular. E ele pergunta como vocês veem o ranking escolar do Enem como retrato de qualidade de ensino nas escolas, Gisela. Então, eu acho que o ranking é uma questão que não reflete tudo o que acontece dentro de uma escola. De um ano para o outro, não há uma mudança significativa numa escola para ela mudar nesse ranking. Então, a avaliação primeiro que é uma avaliação voluntária dos alunos. Tem escolas que incentivam os seus alunos a fazerem e selecionam os melhores alunos para irem fazer esse exame. Então, o Enem, ele se tornou um exame com diversos objetivos, de classificação das escolas, de diagnóstico das escolas de ensino médio, mas não só, quer dizer, ele é um mecanismo também de acesso ao ensino superior, o ProUni, o SISU, são sistemas que permitem que, dependendo da nota, o aluno... Agora, eu acho que o ranking, às vezes, ele é um desserviço, porque ele provoca uma série de turbulências, digamos, dentro da escola, que não refletem, às vezes, uma mudança de uma nota de um ano para o outro, todo o trabalho que é feito lá dentro. Qual que seria, então, uma forma mais eficiente de avaliação? Acho que avaliação, nós não podemos confundir a avaliação com um ranking. Exatamente. Então, acho que o que estamos questionando é o ranking. A avaliação se reduzir a ranking. Quando a avaliação, Prova Brasil, Enem, foram pensadas, e eu acho que, embora elas possam caminhar, tem algumas questões, mas, de maneira geral, significam um bom avanço, elas foram pensadas como diagnóstico das redes, das escolas, e não apenas para fazer um ranking. O que o ranking contribui? Pouco, né? Pouco, porque a discussão encerra-se aqui. Então, assim, primeiro que tem essa questão que são muitos fatores e o ranking não reflete a realidade. Então, olhar para os resultados da avaliação na escola, debater esses resultados, comparar esses resultados com a avaliação que é feita dentro da escola, pensar em estratégias, olhar isso como um diagnóstico de pontos a serem melhorados, são usos interessantes da avaliação, do que simplesmente publicar um ranking. Não quis dizer, a avaliação ela é importante, mas é o uso que se faz dela, porque a avaliação como um diagnóstico ela deve ser usada dentro da escola. É o uso que se faz dela. Exatamente. E o que a nossa pesquisa mostra, justamente, é essa falta de espaço para a parte diversificada do currículo. O que acontece? Numa escola de tempo regular, o Enem, não só o Enem, mas o conteúdo dos vestibulares, o excesso de conteúdo, acaba pressionando as escolas, e o ranking do Enem acaba contribuindo para isso, para que se dê aqueles conteúdos. Então, toda aquela parte, digamos, diversificada para a escola fazer outro tipo de projeto, envolver os seus jovens e que o jovem tenha alguma margem de escolha nessa trajetória, seria muito interessante. Olha, aqui tem ligação também, Natália, de Campinas. Então, ela pergunta também sobre o sistema de seleção. O vestibular é uma seleção justa? Nossa. Olha, vamos pensar que o sistema, nós ainda estamos caminhando para ter um sistema de ensino justo no Brasil. Justo no sentido de garantir o direito de todos e todas aprenderem. Eu acho que se a gente pensa na escola, a gente tem que pensar primeiro nessa formação da escola, que deve propiciar aos alunos conteúdos, competências e valores para que sejam ferramentas de leitura da realidade, para que o jovem tenha e chegue ao final do seu percurso mais seguro de si e possa interferir na sua trajetória pessoal
e na sociedade na qual ele vive e da qual ele faz parte, né? Então, é muito interessante todas essas iniciativas que colocam a possibilidade do jovem, principalmente da escola pública, ter acesso ao ensino superior. Isso é muito importante, mas a escola do ensino médio não é só para preparar para o vestibular. Ela deveria fazer sentido no presente desses jovens. Olha, nosso tempo está acabando, então, só para lembrar, ainda está aberta a consulta pública, não é? Esse texto do MEC, que deve ser concluído, esse texto do currículo único, até o final de março de 2016. O que vocês esperam desse documento, então? Olha, eu acho que agora o que é mais importante é que realmente a sociedade como um todo se aproprie desse documento. O documento foi lançado na semana passada, na fala do ministro, do secretário de Educação Básica, fica uma convocação para que os professores, redes, pais, comunidades olhem esse currículo, analisem esse currículo, promovam um debate e façam as suas contribuições. Então, acho que neste momento, o que nós esperamos é que efetivamente essa mobilização aconteça. Eu acho que está disponível no site, né? Se você procura Base Nacional Comum, qualquer um pode entrar lá. Base Nacional Comum, lá as pessoas têm acesso a esse colocar documento. no Google, Base Nacional Comum. E é muito importante, eu acho que está aberta a consulta aos professores também, na sociedade como um todo e aos professores, o que mostra que os estados, quando fizeram seus currículos, tiveram a preocupação de envolver esses professores para participar da elaboração, porque é o professor que vai lidar com o currículo na sala de aula. Então, não adianta ter um documento prescrito se o professor não for envolvido nisso. Acho que o MEC tem que cuidar para que os mecanismos de participação sejam claros, esclarecidos, que formas que o professor também vai poder participar para contribuir com essa base. Foi curto o tempo hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês, as pessoas também que mandaram as perguntas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E o JC Debate está terminando. Voltamos amanhã, 12:30. Uma ótima tarde para você. Eu espero você amanhã.